Daniel capítulo 1. O tema desta manhã é: a fornalha revela com quem você anda. Tema: a fornalha revela com quem você anda. Versículo 3, 4, 5 e 6. Diz assim: disse o rei, esse rei é Jeoaquim, a Alpenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Versículo 5: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Permanecer fiel a Deus em meio a um mundo turbulento, com ameaças e dificuldades, é um desafio que muitos jovens e muitos de nós enfrentamos diariamente. Esses 3 jovens amigos de Daniel tiveram um grande desafio diante deles, que não hesitaram em enfrentar. Eles sabiam quem era Deus na vida deles. Sabe por que a gente hesita em algumas coisas? Porque a gente não sabe: será que Deus vai me ajudar? Será que Deus está vendo? A gente não tem convicção. Eu preciso ter uma vida de convicção. Deus está aqui, Deus está presente, Deus vai fazer. É no momento de Deus, não é no meu momento, não é no seu momento, é no momento dele. A história mais conhecida desses 3 jovens hebreus ocorreu quando Nabucodonosor ordenou que todas as pessoas que estavam ali em todo o seu reino, ao som que fosse ecoado, eles se prostrassem e adorassem uma imagem de ouro que ele havia erguido. Daniel capítulo 3, eu vou só ver alguns versículos a partir do 1. Diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 70 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto, o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta,
do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que se prostrar, qualquer que se não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Estava estabelecido o decreto. Não era só para o povo babilônico, mas todas as nações, todas as línguas, ao som da trombeta dos pífaros, eles deveriam se curvar. Apesar dessa ameaça, apesar do decreto, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a se prostrar. Estamos vivendo no tempo em que o sistema tem quase nos obrigado a nos curvar por aquilo que está sendo edificado. E aí que vai a diferença entre aquele que tem a intimidade com Deus com aquele que não tem. A gente está numa era do conformismo. Sentimento babilônico tem tomado conta de alguns corações. Não, mas é assim mesmo. Nós estamos num tempo, nós estamos evoluindo. Ei! Há uma evolução, mas o Deus que você serve, que eu sirvo, continua o mesmo. Ele continua traçando e direcionando a nossa vida. Não é aquilo que nós estamos deparando que vamos adequar-nos. Deus sabe quem eu sou, quem você é. E às vezes Deus prepara certas situações que a gente enfrenta e a gente reclama. Mas por quê? Por que aconteceu isso? É Deus guardando você, porque você pode ser alvo de alguma situação. Deus sabe quem você é. Apesar da ameaça, esses 3 jovens disseram, não vamos nos curvar. Então, a notícia correu até Nabucodonosor. Olha, tem 3 aí, hebreus aí que eles não se mexeram. Manda trazer. No versículo 19 diz assim: então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançasse na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa e 7 vezes aquecida. Porque a palavra do rei era urgente. Ele não queria que a sua autoridade decretada fosse manchada. Por isso ele quis que as coisas acontecessem de uma forma urgente, por causa da sua autoridade. A palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro
o fogo, a chama, o calor daquela quintura matou os homens que lançaram os três. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Primeiro milagre, eles caíram vivos. E aqueles que estavam próximos só jogaram, aquele calor matou. Deus já estava agindo na queda. Eles caíram vivos. E o fogo consumiu aquelas cordas. E eles se levantaram. E eles começaram a caminhar. Caramba, esse troço estava apertando a gente. A Bíblia Sagrada que nem cheiro de fumaça, a roupa, o chapéu, o manto deles teve. Não tinha rastro da punição, mas tinha a glória manifesta na vida desses três jovens. Louvado seja o nome do Senhor. Surpreendentemente, um quarto homem apareceu na fornalha e os libertou do fogo, sem que nenhum fio de cabelo em suas cabeças fosse chamuscado. Gente, proteção total. Verso 24, então o rei Nabucodonosor se espantou. Ei, deixa eu te fazer uma perguntinha. A sua vida tem espantado quantos? O rei se espantou. E você? Está espantando quem? Eu estou espantando quem? Se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros. Então lançamos nós três homens atados dentro do fogo. Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Verso 25, tornou ele e disse, eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Verso 26, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobre a maneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. A história daquela nação mudou, porque esses 3 jovens mantiveram a fidelidade e a determinação e não se intimidaram com a fornalha, nem com a ameaça e nem com aquilo que havia sido decretado, e Deus mudou a história daquela nação por causa desses 3 jovens. Pergunto, para pensar, sua casa como é que está? Seu lar, sua família? O que você tem feito? Que o nome do Senhor é glorificado, que tem mudado o pensamento e a rota da casa que você reside. Esses 3 jovens mudaram uma nação. Eu estou te perguntando, a sua casa, alguma coisa tem mudado? Ou você está dentro da sua casa conformado com aqueles que não tem nada a ver? É só para pensar.
Você precisa dar evidências de quem você é, a começar na minha casa, no meu trabalho, no supermercado, quando eu estiver abastecendo. Eu tive uma lição aí na minha memória. Uma vez eu fui pregar em Rio das Ostras, cidade praiana. Preguei lá, com um culto demorado. Aí eu fui embora, passei no posto. E aí aquele posto, o homem do posto muito lento. E eu com vontade de almoçar, ir embora, calor. Disse, e eu virei, saí, entrei assim na porta da janela do carro. Falei assim: ei, não tem ninguém para atender aqui esse lugar não? Ele disse: não, já vamos atendê-lo. E eu estava nervoso. Aí o homem foi lá: não, fica tranquilo. Eu estava lá quando o senhor pregou hoje. Na igreja hoje o senhor pregou. Eu estava lá, foi uma palavra muito boa. A minha cara foi lá no chão. Minha cara foi no chão. Eu falei: caramba, em vez de eu ser um contribuinte para ele glorificar a Deus, ele me chamou a atenção dizendo que Deus foi presente lá, e eu parece que eu estava fora de Deus. Isso marcou a minha vida. Quando eu chego no posto, bom dia, boa tarde para todo mundo. Não, vai demorar, fica tranquilo. Eu preciso mudar a história de qualquer lugar que eu estiver, você estiver. Ah, mas eu estou longe. Mas Deus está perto. Ah, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Quem é você na Babilônia? Como é que você está agindo na Babilônia que nós estamos vivendo? Ah, a nossa terra não é agora. Daniel, Misael, Ananias, Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não voltaram para casa, na terra dele, mas eles estão esperando para entrar na cidade celestial. Qual é a diferença que você está fazendo na Babilônia, que você está vivendo, que eu estou vivendo? Como é que eles olham para você? Como é que eles olham para mim? Após esse evento milagroso, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus dos hebreus e promoveu Sadraque, Mesaque, Abednego a posições de destaque em seu governo. Na Bíblia, os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel são Sadraque, que no original é Hananias, que eu já falei aqui os símbolos dos 3. Esses nomes hebraicos foram dados a eles por seus pais judeus, sendo trocados por nomes babilônicos depois que estavam cativos. Ei, a Babilônia quer trocar o nosso nome. Sempre troca o nosso nome. O significado dos nomes originais hebraicos desses 3 amigos refletem a crença em Deus como um ser gracioso, ajudador e supremo. Esses nomes também expressam
fé, confiança em Deus. Pois esses 3 jovens que enfrentaram a fornalha ardente mantiveram durante toda a sua vida a sua jornada dentro da Babilônia. E sabe quando você vai sair da Babilônia? Quando você for para o céu. Nós estamos vivendo dentro da Babilônia. Agora, cabe a mim e a você saber as escolhas, as decisões, a minha aproximação a Deus ou não, para que eu possa não me curvar, não me prostrar, ou não ser devorado pelos leões da ansiedade, da traição, da frustração. Prepare-se. Eles sabiam que Deus poderia salvá-los. Quantos têm convicção que Deus pode salvar você? Eu preciso viver nessa convicção. Deus vai me salvar. A salvação vem do Senhor. Essa história de coragem e fidelidade continua sendo contada e estudada até hoje, pois mostra a importância de permanecer fiel a Deus. A sociedade em que nós estamos vivendo muitas vezes nos coloca em situações em que parece ser impossível manter nossos valores e fé intactos. Só parece. Depende da sua intimidade com Deus. Quanto mais próximos, mais evidência da sua constância, da sua perseverança, da sua vida confiadamente, vivendo confiadamente no Senhor, esperando confiadamente no Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Ananias, Misael e Azarias, nos mostra que é possível ser fiel, mesmo em tempos de crise. Saiba que você não precisa se dobrar à cultura desse mundo para permanecer de pé diante de Deus. Esses 4 jovens não se curvaram. Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles não se curvaram diante da pressão. Quem tem identidade firmada em Deus não se curva diante do sistema do mundo. A fornalha revelou os amigos que não temeram o fogo. Quem são os seus amigos? Tem feito você se afastar da fornalha e se curvando para o sistema do mundo da Babilônia? Na hora mais difícil, esses 4 estavam juntos. Aí vem aquela passagem daquele homem que estava no leito. 4 amigos pegaram na cama para levar diante de Jesus. Se esforçaram, subiram, abriram lá para descer. Quem são seus amigos? Dependendo dos seus amigos, o amigo dos amigos vai estar junto.